Bem-vindos ao Jornal Blind Spot. Estas são as notícias desta semana. Começamos com o processo GreenGate, as suspeitas sobre a empresa Start Campus e os negócios do lítio e hidrogênio avaliados em muitos milhões e que levou à constituição de vários arguidos, entre eles membros do governo de António Costa. Fiquem também a conhecer um governante inglês que classifica as cidades de 15 minutos como um plano sinistro. E na Alemanha, o ministro da Defesa defende que a sociedade alemã deve preparar-se para a guerra e o país prepara-se para investir forte nesse departamento da defesa. Por fim, nas presidenciais dos Estados Unidos da América, Kennedy Jr. surpreende em alguns estados-chave e ganha muita popularidade entre o voto jovem. E connosco aqui para comentar estas notícias, como sempre, Nuno Machado, diretor do The Blind Spot. Nuno, bem-vindo. Mais uma semana de notícias, de muita investigação independente que trazemos aqui para o canal. Foi mais uma semana de trabalho, não é? Sim, sempre. Sempre muito trabalho. Tem que ser, exatamente. E relembramos que todas estas notícias podem conhecê-las depois em pormenor no site www.theblindspot.pt. Vamos então à primeira notícia de hoje. GreenGate, as suspeitas sobre o centro de dados verde de 3 milhões e meio, uma investigação a decorrer há anos, como sabemos, referente aos negócios do lítio e do hidrogênio, terá levado a novas dúvidas sobre a legalidade desses negócios verdes, entre aspas, do nosso governo. É um projeto de megadados dessa empresa Start Campus que promete neutralidade carbónica, mas que está sob investigação. Entre os vários suspeitos de crimes estão vários governantes e pessoas próximas de António Costa. Ora, Nuno, isto é o grande escândalo que abala aqui o nosso país, mas poucas pessoas sabem então que empresa é esta, a Start Campus, e que relações é que ela tem então com as instituições públicas que levou agora a estas investigações. Muito resumidamente, Start Campus é uma empresa que se propõe criar um ecossistema verde de centros de dados. A empresa foi constituída em 2020 ou 2021, não conseguimos ver muito bem porque no LinkedIn a informação é de 2021 e no site 2020. Nós perguntámos, mas ainda não obtivemos resposta, mas ou 2020 ou 2021. E esta empresa ficou responsável pelo projeto de Sines, foi classificado desde março como projeto de interesse nacional, os famosos PIN. É uma empresa que é detida por duas grandes empresas, que investem em projetos predominantemente de tecnologias verdes. Estive a investigar um pouco, algumas ligações com a agenda da ONU, mas muito ligado a este tipo de projetos. São os norte-americanos, são os Davidson Kempner, que é a gestão de capitais, e uns britânicos que são os Pioneer Point Partners. E é desenvolvido com muitas entidades nacionais, a AICEP, portanto a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal, a Câmara Municipal de Sines, que está envolvida neste processo, e o Governo, vários intervenientes. E envolve imensos ministérios, entre eles o da Economia e da Transição Digital, o do Ambiente da Transição Energética e o das Infraestruturas e da Habitação. Ou seja, estes 3,5 milhões andam aí a girar por muita gente e agora então está-se a fazer essa investigação. E resumidamente, quem são então os principais arguidos e de que é que são acusados? Bem, esta investigação parece ter começado com os negócios relacionados com as energias renováveis, como os contratos para a exploração do lítio e uma central de energia de hidrogênio. Terá levado a investigadores a encontrarem indícios de crimes relacionados também com este Start Campus. Portanto, não terá sido a investigação original, mas a partir de algumas outras investigações chegou-se aqui. E neste momento estão constituídos 9 arguidos. Vou dizê-los todos relativamente rápido. É o ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, Vítor Scária, o advogado Diogo Lacerda Machado, também bastante conhecido, e são dois administradores da Start Campus, o presidente da Câmara de Sines, a Start Campus enquanto empresa, também foi constituída arguída, o João Galamba, também bastante conhecido, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, e o advogado e antigo porta-voz do PS, João Tiago Silveira, foi mais recente em relação aos outros. Neste momento, o juiz do processo manteve algumas acusações e terminou outras acusações que o Ministério Público tinha feito. Manteve as acusações de tráfico de influências e oferta indevida de vantagem e anulou já duas acusações do Ministério Público, portanto, de corrupção e prevaricação.
Pronto. Pois. Aqui o que me resta dizer é necessário investigar se existiam crimes e depois, por outro lado, mesmo que não se demonstre qualquer irregularidade, é pensar se é normal, como um dos ministros veio dizer recentemente, altos representantes do Estado fazerem almoços ou jantares de trabalho com agentes económicos privados. No fundo, se isso deve ser considerado saudável numa economia de mercado ou se, por outro lado, levanta questões éticas e acarreta alguns riscos. É essa a questão que eu acho que todos devemos refletir, além da questão judicial, obviamente. Sim, então temos muito dinheiro aí a girar, não se sabe bem para onde. O que é certo é que envolve altos quadros do nosso governo e estas empresas todas. Vamos então ver do que é que sai daqui e se a justiça será célere. Vamos passar para a nossa segunda notícia. O secretário de Estado dos Transportes inglês veio criticar as cidades de 15 minutos, considerando-as de serem um plano sinistro, e são palavras suas. Um plano sinistro, segundo ele, levado a cabo pelos políticos locais e que visa também, segundo este político, limitar a mobilidade aos cidadãos. As cidades de 15 minutos é um tema que divide opiniões. Os defensores salientam vantagens ambientais, já os críticos alertam para os perigos de se poder ser uma fase precursora para implementar um sistema de créditos sociais. Vamos precisamente ouvir esse secretário dos Transportes, Mark Harper, a explicar o que é que ele quis dizer então com plano sinistro das cidades dos 15 minutos. Well, I think councils telling people that they can't get in their car and go to where they want to go to and only do that a certain number of times a year. And if they choose to do that, they'll get fined. I think that is sinister, actually, and I don't think it's supported by the British public, and I don't think it's a very good idea. So that's all I was talking about. I was very clear about that in my speech. There are specific examples of it happening in Britain, and I said it's a terrible idea and I think we should stop it, and we're going to look at what measures we can to stop it. Having amenities close to where you live, perfectly sensible idea, traditional town planning, nothing wrong with it at all, which is exactly what I said in my speech. Ora, Nuno, primeiro então, resumidamente, antes de comentarmos estas declarações aqui deste secretário dos Transportes, em que é que consistem as cidades de 15 minutos? A ideia básica deste modelo é que os moradores desses bairros se possam deslocar para os locais de compras, de lazer e de trabalho em cerca de 15 minutos. Este é o conceito básico. No fundo, fazer quase tudo, apenas a caminhar e a pedalar, e sem necessitarem de andar de carro. Eu penso que esse é outro também dos objetivos. E a grande justificação são as alterações climáticas e, portanto, a necessidade de alterar o comportamento humano para assim preservar a terra e o ambiente. Mas, no entanto, vimos ali o secretário dos Transportes no rodapé dizer teorias da conspiração. Tens ideia porque é que atribuem já teorias da conspiração a este tema, que é um tema real? Eu realmente achei muita piada dizer que essas teorias já foram desmontadas, como se os jornalistas tivessem já investigado e já soubessem quais são as intenções de toda a gente, ou onde é que isto vai dar. Portanto, eles próprios já conseguem prever que aqui não tem qualquer risco nem perigo e, portanto, preventivamente, antes que as pessoas tenham ideias proibidas, vamos já acabar com essas. Não tenham ideias, porque nós já sabemos, portanto, o próprio, mesmo com o secretário de Estado a falar, esqueçam que não tenham ideias malucas, porque isso já foi completamente desmontado e aquilo é só bondade e tudo para o bem da humanidade. Exatamente, mas jogar por antecipação para os críticos, mas numa altura em que os governos globalistas em todo o mundo vão acenando com esse projeto das cidades dos 15 minutos, e não é coincidência os países com os dirigentes, discípulos do Fórum Económico Mundial, são aqueles que estão a acenar mais com esse projeto das cidades dos 15 minutos, incluindo aqui em Portugal, por exemplo, em Guimarães. Surge então esta figura importante do governo britânico a criticar a ideia. Eu não me lembro de ter visto nenhum outro membro de um governo assim, a nível mundial, a fazê-lo. Quais são então especificamente as críticas, para além daquilo que vimos ali naquele vídeo, que ele aborda em relação a este plano das cidades dos 15 minutos? Sim, em primeiro lugar, não se ouve muito falar sequer destes projetos, embora estejam a ser experimentados e implementados um pouco por toda a parte, embora os níveis de implementação sejam bastante diferentes de caso para caso.
neste caso, o secretário de Estado dos Transportes, inglês, portanto, alguém com uma posição de destaque, e denunciou o modelo destas cidades como uma visão distópica, por impedir a mobilidade dos cidadãos, e classificou-a mesmo, como referiste, como um plano sinistro. Penso que, mais uma vez, penso que não se pode dissociar muito esta posição com o facto de terem ocorrido grandes manifestações, principalmente em Oxford, um dos locais em que tentaram aplicar este conceito. Portanto, eu penso que a opinião pública em Inglaterra e no mundo inteiro é muito pró-medidas chamadas verdes, mas depois, quando elas começam a ser implementadas, e nomeadamente quando as pessoas começam a conhecer alguns dos riscos ou algumas das coisas que as pessoas que as propõem pensam, começa a haver uma revolta maior da população, e penso que os próprios políticos sentem-se mais à vontade depois também para vir de alguma maneira abraçar esse sentimento da população. Eu penso que aqui em Inglaterra claramente foi isso que aconteceu. Sim, lembramos que em Inglaterra houve várias cidades onde foram destruídas as câmaras de videovigilância implantadas, instaladas para esse propósito. Durante semanas vimos várias imagens disso. Havia uns populares que eram considerados, chamavam-lhes super-heróis, que andavam na calada da noite mascarados a destruir esses materiais de videovigilância. Mas na realidade esse conceito das cidades de 15 minutos parece ser também, e lá está, entramos outra vez na conversa das teorias da conspiração, mas parece uma preciosa ajuda, mesmo excelente, para se impor um sistema de créditos sociais semelhante ao usado na China, porque com as pessoas limitadas e confinadas e agrupadas em espaços pequeninos é muito mais fácil controlar, monitorizar, penalizar e impor restrições. E é isso então que os críticos apontam como, se calhar, destino final deste projeto. É isso. Sim, indo por passos, porque há muitas pessoas que criticam a vários níveis. Os primeiros níveis, que são relativamente óbvios, mesmo que não estejam tanto por dentro dessa agenda ou que não vejam isso como um perigo real, é simples privação de liberdade de circulação. E muitos falam mesmo, nesse aspecto, por ir contra os princípios consignados no Tratado de Roma. Depois, outra das críticas que é feita é este tipo de decisões estar a ser tomada de cima para baixo, portanto, sem grande intervenção, o debate público, sem grande intervenção das populações. E depois existe isso, essa preocupação de fundo com este modelo, principalmente quem está mais ou menos por dentro, pelo que é falado em entidades como o Fórum Económico Mundial, e que tem a ver com isto poder estar-se a configurar aqui uma fase, uma organização social prévia para a instalação dessa tal sociedade totalitária de vigilância, baseada nos sistemas de créditos sociais, como atualmente existe na China. Portanto, porque quem ouve pessoas como algumas que vão ao Fórum Económico Mundial e veem eles elogiarem a China daquela forma, é normal que quem vê as mesmas práticas começarem a ser implementadas, pelo menos uma fase muito embrionária, mas a serem implementadas, possa ter essa ideia. E é curioso que este conceito não é novo. Uma das nossas colaboradoras, a Cristina Mestre, escreveu um artigo a explicar como é que ele foi aplicado na União Soviética, quando ela vivia lá. Portanto, ele viveu isso bem de perto. E de que forma é que essa organização permitia, de facto, o maior controle das autoridades sobre as pessoas. Eu próprio tive a possibilidade de, há alguns anos, passar uma noite em casa de cubanos, em Havana, e falar um pouco com eles, e lá o conceito também era aplicado de uma forma bastante semelhante. Existia muito pouca mobilidade de grande parte dos habitantes, estavam muito confinados ali ao seu bairro, e foi-nos explicado que em cada bairro existiam informadores específicos que denunciavam qualquer comportamento suspeito naquela zona específica. E as pessoas eram muito controladas dentro desses bairros e tinham imenso medo de falar publicamente com alguém, por exemplo, que era de fora, ou agrupamentos. Portanto, este sistema de organização, não só na União Soviética, mas em países como Cuba e provavelmente noutros países, já existiam, e há algum receio que isto seja o recuperar desse tipo de organização. Depois, claro que em termos de controle, como referiste muito bem, pode ser o princípio para existir um Estado mais controlador, digamos assim, depois ir para, eventualmente, esperemos que não, mas pode existir a ideia de algumas pessoas tentar implementar o tal sistema de créditos sociais, que também isso é bastante falado em entidades como o Fórum Económico Mundial.
Sim, bem ao gosto da esquerda comunista, socialista, bem ao gosto. E basta sair do Fórum Económico Mundial para desconfiarmos. E o que é certo é que todos aqueles que têm imposto outras ferramentas de controle, algumas atrozes, como foi o passaporte sanitário, etc., são os mesmos que acenam agora com isto. Portanto, todas as razões para não confiarmos. Sérgio, já agora Sim. falaste nisso e muito bem, porque é um bom exemplo, porque estas cidades dos 15 minutos, obviamente, tinham um potencial bastante interessante para as populações, a vários níveis, de qualidade de vida, etc. E é isso que é assinado às pessoas. E se tu te recordares, nos passaportes foi a mesma coisa. No início, era uma questão de comodidade, para ser mais fácil, e todos os governantes de todo o mundo vieram todos em uníssono, afirmar que nunca seria obrigatório. E depois, passado Pois. pouco tempo, foi obrigatório por toda a gente. Por isso é que este tipo de projetos, há muita gente que os vê com alguma preocupação. Pois, e depois tornou-se provavelmente uma das coisas mais que mais nos envergonham e vergonhosas da história, com segregação, discriminação, atroz, que esta plataforma nem nos deixa propriamente comentar. Passamos agora para a nossa terceira notícia na Alemanha. O ministro da Defesa alemão defende que a sociedade alemã deve preparar-se para a guerra e defende o aumento do orçamento de defesa desse país. A Alemanha, que foi o segundo maior doador de armas para a Ucrânia, refere que quer continuar a sê-lo. Já falar em negociações de paz, nem vê-las, mas sim continuar a alimentar a guerra. A German-initiated program that is so crucial because we learned so many lessons from the war in Ukraine. We have seen how important this topic is and will be in the future, and we're in the lead here too. And all that also applies to the military support and the material support to Ukraine. After the US, we are the second largest supporter of Ukraine, and we will remain that. Nuno, a Alemanha foi um dos grandes impulsionadores do envio de armas para a Ucrânia e que quer continuar a sê-lo, e agora quer também aumentar então o seu orçamento de defesa. Diz então o ministro, preparem-se para a guerra. Eu pergunto então, vocês que trabalharam essa notícia no jornal da Blind Spot, em que contexto é que ele proferiu essas declarações? Num contexto de continuar a alimentar a guerra da Ucrânia ou também já a ver com este novo conflito Israel-Palestina? Usou exatamente essas duas justificações, quer uma, quer outra. Foi numa entrevista dada ao canal público, portanto, com grande repercussão, preparar provavelmente a população já para esse tipo de investimento e de estratégia, e foi numa entrevista ao tal canal público, ao ZDF. E ele, além de tudo, afirma que existe uma ameaça de guerra na Europa. Portanto, fala, além do conflito que existe, ele diz que existe, fala de uma forma um pouco vaga, mas que existe de facto uma ameaça real na Europa de guerra e, portanto, justifica essa necessidade de modernizar o exército alemão o mais rapidamente possível. E estas declarações vêm também no seguimento já da posição e da opinião que já tinha sido expressa o ano passado pelo próprio chanceler, Olaf Scholz, que já tinha defendido essa viragem, por assim dizer, da política de segurança alemã. Portanto, apostar muito mais nessa vertente militar e fazer grandes investimentos nessa área. Quem irá com certeza esfregar as mãos são as empresas de armamento, vão esfregar as mãos ainda mais do que já têm esfregado, não é? Sim, se existem empresas que esfregam as mãos com as guerras, são essas. A questão é se as guerras que assistimos são resultado da tentativa de defesa dos interesses de cada país, bem ou mal, e a compra das armas é feita com uma necessidade absoluta, ou se as empresas de armamento, e não só, muitas outras, que também lucram com a guerra, têm capacidade de promover essas mesmas guerras. Porque se os governos, ao serem permeáveis às influências de grandes empresas, de grandes corporações que necessitam de vender armamento, defendem-nas mais a elas do que aos seus acionistas, do que propriamente os países e os interesses das populações, penso que muitos acharão que essa influência não ocorre nos países mais do que outros, certamente. Sim, e basta ver, por exemplo, o exemplo da BlackRock, a empresa de armamento norte-americana, que vimos o CEO da BlackRock a reunir com Zelensky, e essa empresa estará encarregue de reconstruir a Ucrânia.
ao mesmo tempo que é a empresa que fornece o armamento. Portanto, eles ganham enquanto durar a guerra, ganham quanto mais se destruir, ganham de todos os lados. E isso é que é de facto muito estranho. A BlackRock, nesse caso concreto, até ganha em várias vertentes. São conhecidas aquelas declarações do responsável da BlackRock a dizer que eles ganhavam milhões com os cereais e, portanto, há imensas áreas em que eles ganham. E ele dizia mesmo na altura que a guerra não podia acabar porque, de facto, era um negócio, eles controlavam, ao terem acesso a esta oscilação de preços, fazia que a empresa ganhasse muito dinheiro. Portanto, a BlackRock então, é uma empresa que ganha em vários tabuleiros e controla várias empresas. E, portanto, além do armamento, é um círculo. Portanto, é uma questão, de facto, um pouco preocupante. Sim, daí não se falar em negociações de paz, o que antes era a primeira coisa que se falaria na União Europeia, nos países europeus e tudo, agora ninguém fala nisso. Passamos para a quarta notícia, precisamente com um candidato presidencial que diz que com ele também não haveriam guerras. Estamos a falar dos Estados Unidos. Robert Kennedy Jr. surpreendeu com o facto de alguns estados-chave ele estar a ganhar o voto jovem. É que uma sondagem realizada pelo Siena College para o New York Times revela números surpreendentes em alguns dos estados-chave norte-americanos para este candidato que concorre de forma independente, Robert F. Kennedy Jr. Então, Nuno, com Trump na corrida, Biden, DeSantis, etc., isto é de facto surpreendente. Conta-nos pormenores sobre este facto de Kennedy estar a conseguir surpreender tudo e todos. Eu penso que uma das coisas interessantes que me levou a fazer esta notícia teve a ver com as próprias ideias, as próprias posições e alguns artigos de opinião que foram feitos por alguns analistas políticos que nem andavam a falar muito do Kennedy. E foi especificamente por esta sondagem, de facto, deu valores muito significativos. Eles consideraram 5 estados, considerados aqueles estados-chave: Pensilvânia, Michigan, Nevada, Geórgia, Wisconsin e Arizona. E o Trump ficou em primeiro lugar nesses estados com 35%, o Biden com 33% e o Kennedy com 24%. Além disso, o facto talvez ainda mais surpreendente foi que nos eleitores com menos de 45 anos, Kennedy foi mesmo o primeiro, com 32%, e o Biden com 30% e o Trump com 29%. Portanto, um candidato que surge desta forma foi realmente E foi curioso que alguns opinion makers falaram, será que o impacto do Kennedy vai ser muito maior, provavelmente, do que nós esperaríamos. E foi esta sondagem, apesar dos resultados terem sido bons, ele tem sido um pouco ignorado, mas esta sondagem, de facto, foram resultados muito fortes. Ou seja, Kennedy Jr. terá então certamente uma palavra a dizer. Falaste aí nas ideias dele de campanha, vamos precisamente ouvir aqui na primeira pessoa quais as principais bandeiras de campanha deste candidato, que está então a recolher a opinião favorável numa franja do eleitorado, nomeadamente nos mais jovens. Why the decision to run for president? We need to end this corrupt merger of state and corporate power, which is destroying our country. That collaboration is responsible for the forever wars that are bankrupting the middle class, that are causing this inflationary spiral, for the poisoning of our water, of our environment, of our food supply. And it's also it's causing this extraordinarily systematic shift in wealth upward, away from the working poor, away from the middle class, to create this new aristocracy of billionaires. In 500 days of lockdown, we created 500 new billionaires. Foram então estas as principais ideias de campanha de Robert Kennedy Jr., que então têm conseguido aqui trazer o apoio de uma franja do eleitorado. Mas, no entanto, Nuno, no confronto Trump-Biden, em que temas é que cada um revela mais força junto da opinião pública? Vimos aqui Kennedy a bater nestas bandeiras, já Biden e Trump, onde é que cada um incide mais as suas bandeiras de campanha? Sim, curiosamente, nesta sondagem, esse resultado não aparece para o candidato Kennedy, só aparece para o candidato Trump e Biden. Pronto, não sabemos qual é o motivo, mas foi isso que aconteceu. E entre os dois, Trump, de facto, teve uma grande vantagem em termos de economia, da imigração, da segurança nacional e do conflito israelo-palestiniano. Por outro lado, Biden teve vantagem no aborto, 49 contra 40,
e ligeira vantagem no tema democracia, 48-45. Mas noutras sondagens há resultados muito diferentes que, pelo que li no jornal Blind Spot, Robert Kennedy Jr. em algumas delas nem aparece. Isso é real? Sim, até agora este foi o mais significativo, até porque, como falaste, muitos não aparece o nome dele, portanto, eles colocam um candidato contra outros, muitas vezes colocam, por exemplo, o Biden contra outro republicano ou o Trump contra outro democrata, na eventualidade de não serem eles o candidato, e muitas delas nem sequer aparece o Kennedy, pelo menos nas que eu tenho consultado. Estas são aquelas em que aparecem os vários candidatos que estão neste momento em disputa. Mas em termos gerais, os resultados têm sido bastante significativos, praticamente todos acima dos 10% em termos nacionais, e pelos vistos, em alguns estados ele parece ter, e já outras sondagens que indicam isso, parece ter um impacto bastante grande em alguns estados particulares. E temos de ver o contexto desta candidatura, além dele agora estar como independente, quando anunciou a sua candidatura foi insultado praticamente por todos os média, e inclusive foi censurada quase toda uma das primeiras entrevistas que deu para a ABC, nós publicámos sobre isso, e Sim. portanto com este clima todo e com tanta gente a falar mal dele, inclusive que o convida para entrevistas, não deixa de ser um resultado importante, vamos ver como é que evolui no futuro. Sim, para um outsider, para já está a superar as expectativas. Nuno, muito obrigado pelo vosso trabalho, pelas vossas notícias. São notícias, de facto, se não fosse através do Blind Spot, não teríamos estas informações e são muito pertinentes, são temas muito pertinentes. As cidades dos 15 minutos, a indústria da guerra, as eleições nos Estados Unidos que mexem com a vida do resto do mundo. Portanto, muito obrigado pelo vosso trabalho, por mais uma semana de trabalho no The Blind Spot. E vemo-nos para a semana, então. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Boa semana. Bom resto de semana. Também um grande abraço a todos os espectadores e seguidores do canal Sérgio Tavares, que cada vez vão sendo mais e mais. Já sabem, convido-vos a subscrever o canal, a colocarem like. É um pequeno gesto que dá muita força para continuarmos este projeto de jornalismo independente, que com parcerias com o Jornal da Blind Spot, com parcerias com várias outras entidades, para trazermos aquelas notícias que a grande imprensa não mostra. Já sabem, se quiserem ler estas e outras notícias, basta dirigirem-se ao site www.theblindspot.pt. Terão lá todas as informações, links e tudo para então poderem detalhar estas notícias. Muito obrigado a todos. Vemo-nos na próxima quarta-feira, 22 horas Portugal, 19 horas no Brasil. Até à próxima.